Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms, e hoje nós vamos continuar falando aqui sobre o capítulo 2. No vídeo anterior nós falamos sobre análise univariada e o tema deste vídeo é a chamada análise bivariada. Na análise bivariada, ao invés de nós considerarmos apenas um atributo, como era na univariada, nós passamos a considerar dois atributos. O dado, então, se torna uma matriz de n por 2, onde nós temos n linhas e cada linha tem dois valores. Isso é representado como vetores no espaço bidimensional e nós vamos, inclusive, entender isso posteriormente. No caso da visão probabilística, nós temos também um vetor de variável aleatória bivariado e os pontos são uma amostra aleatória da variável aleatória x, que é considerado independente e identicamente distribuído nesse caso também. Então, não há, a princípio, uma diferença significativa entre análise univariada e bivariada, a menos de um ponto que nós vamos ver na sequência. Quando nós falamos de média e variância bivariada, ela tem exatamente a mesma lógica que nós vimos anteriormente. Ou seja, nós trabalhamos com as duas dimensões, a média passa a ser representada por dois valores e, nesse sentido, basta que nós consideremos a bidimensionalidade dela ao realizar o cálculo, por exemplo, da média amostral. Um aspecto que é diferente quando nós passamos a considerar duas dimensões é que, além da variância em cada uma das dimensões, a gente passa a ter um conceito de covariância. A covariância, como nós vamos perceber posteriormente, ela traz informações extremamente interessantes para nós a respeito desses dados e das suas duas dimensões. Então, o que é a covariância? A covariância entre dois atributos x1 e x2 é uma medida de associação ou dependência linear entre x1 e x2. A definição da covariância, representada aqui entre as variáveis x1 e x2, ela é o valor esperado do quê? Do produto entre a diferença de x1 e mi1 e por x2 menos mi2. Ou seja, nós queremos saber o que nós podemos esperar em termos da diferença, ou seja, do quanto as variâncias de x1 e x2 são parecidas. Nós vamos discutir isso aqui na sequência. Notem que se x1 e x2 forem independentes, então, na verdade, a expectativa de que x1 e x2, o valor esperado aqui, nada mais é que a multiplicação desses dois valores, e, nesse caso, a covariância tende a zero. Quando nós comparamos aqui esses dois produtos, e nós vamos entender um pouco o que isso significa. A covariância amostral entre x1 e x2, ela então pode ser calculada usando a mesma lógica, onde para cada um dos n pontos nós vamos calcular o produto entre a diferença de x1 e a média amostral da variável 1 e x2 e a média amostral da variável 2. Notem que aqui, se nós avaliarmos os quatro casos possíveis, nós temos alguns exemplos bastante interessantes. Vamos assumir que ambas as diferenças sejam positivas. No caso de ambas as diferenças serem positivas, o que nós temos é um aumento da covariância. Por quê? Porque ambos os valores de x que estão associados àquela amostra, eles são maiores do que a média. O mesmo ocorre se nós temos valores negativos, ambos os valores negativos, ou seja, x1 menos mi1 é negativo, x2 menos mi2 também é negativo. Como ambos os valores são negativos, o produto deles passa a ser positivo também, mostrando mais uma vez que a covariância deles é positiva e é significativa. Por outro lado, se nós temos uma das diferenças é positiva e a outra é negativa, e tanto faz qual que nós estamos falando aqui,
o resultado do produto entre x1 e μ1, x2 menos μ2, ele vai ser negativo. Ou seja, ele vai reduzir a covariância. Ao reduzir a covariância, o que nós podemos perceber? Nós vamos perceber que esses dois valores, eles não variam de forma semelhante ao longo da amostra. Nós vamos entender mais a respeito disso, mas guardem bem esse conceito de covariância, que ele é importante. Um conceito derivado de covariância, então, é a correlação, que esse pode ser mais familiar para vocês. E a correlação entre as variáveis x1 e x2 é a covariância padronizada. Como? Normalizando a covariância pelo desvio padrão de cada uma das variáveis, de maneira que nós tenhamos uma ideia do significado, da significância, da magnitude da covariância, comparando com a variância original de cada uma das variáveis. Então aqui nós temos a correlação entre as variáveis x1 e x2, que nada mais é que a covariância entre elas dividida pelo produto das variâncias de cada uma das variáveis randômicas aleatórias originais. Tá? Então, quando isso aqui pode também ser visto como a raiz quadrada do produto das variâncias, e ela pode ser calculada da mesma forma como uma correlação amostral. A vantagem da correlação, por ser padronizada, é que ela independe da magnitude dos valores da amostra e ela permite que nós comparemos diferentes amostras para dados parecidos ou para dados diferentes, mas permite uma comparação entre esses valores. Quando nós avançamos para uma interpretação geométrica, tanto da amostra, da covariância amostral, quanto da correlação amostral, nós percebemos também como que essa visão que nós apresentamos, ela continua válida. Então aqui, mais uma vez, a gente trabalha com os atributos centralizados, seja o x/1 ou x/2, e a covariância amostral, ela nada mais é que o produto interno desses valores centralizados dividido pelo número de valores, para dar a média desse produto interno. Nesse caso, notem que, geometricamente, a covariância amostral ela é a magnitude deste vetor em termos do seu tamanho, considerando as várias dimensões. Já a correlação, ela já adquire um outro perfil que também é interessante, que vai ser bastante útil ao longo do nosso trabalho. Por quê? Porque quando nós temos aqui, usando a mesma lógica do que seria o desvio padrão ou a raiz quadrada da variância em cada uma das dimensões e a covariância amostral que nós acabamos de calcular, nós chegamos a essa formulação aqui, que é o quê? É cada uma dessas matrizes centralizadas dividida pela sua norma e o produto interno de ambas, que é o chamado cosseno de θ. Essa é a chamada regra do cosseno ou medida do cosseno, e considerando os vetores x1 e x2, ele é o ângulo que é formado entre esses dois vetores. Quanto maior for esse ângulo, mais diferentes são os dois vetores em termos da direção com a qual eles estão apontando, independente da sua magnitude. Por quê? Porque é normalizado pela norma. Então essa figura ela mostra aqui a interpretação geométrica da covariância e da correlação em particular, e nós vemos que dados dois vetores Z1 e Z2, nós temos aqui o ângulo θ que é formado entre esses dois vetores, considerando o plano que eles dois definem. Quanto maior for esse ângulo θ, mais diferentes, mais distantes são esses dois vetores, e nós vamos perceber isso aqui ao longo da nossa discussão. Por fim, vamos falar aqui um pouco da chamada matriz de covariância, que é uma matriz que provê uma informação interessante a respeito de dois atributos x1 e x2, e é uma matriz quadrada de dimensão 2, que ela contém o quê? Contém na diagonal principal as variâncias nas variáveis individuais, e na antidiagonal nós temos aqui exatamente a covariância das variáveis x1 e x2. Como essa covariância ela independe da ordem das dimensões, nós podemos dizer que essa
essa matriz, a matriz de covariância, ela é simétrica. Podemos ainda definir a variância total, que é a soma das variâncias das variáveis individuais, e nós temos também a chamada variância generalizada, que é a norma dessa matriz de covariância ou determinante dela aqui equalizado. Ou seja, ele vai ser sempre 1 menos a correlação multiplicado pelo produto das duas variâncias individuais, indicando que ela vai ser tão maior quanto menor for a correlação. Mas ela é sempre positiva, o determinante é sempre positivo, e nós vamos ver qual que é a serventia disso daqui a pouco. Finalmente, um exemplo aqui usando o comprimento de sépala e a largura de sépala. Os valores estão aqui colocados nesse gráfico de espalhamento, e a partir disso nós conseguimos definir qual que é a média, né? Então nós temos aqui a média, ela é 5.843 na dimensão x1 e 3.054 na dimensão x2. A partir disso nós calculamos também a matriz de covariância amostral, que nós temos aqui os dois valores, e aqui nós temos a covariância entre x1 e x2, e finalmente a correlação. O aspecto interessante da correlação, que tem um valor levemente negativo, é que ele indica qual que é o cosseno aqui nesse caso. Ele indica um ângulo de 96,26 graus, que significa que essas duas dimensões elas são quase ortogonais, mas elas apresentam ainda uma dependência, que ela é representada por essa diferença aí de 6 graus, e negativa, né? Porque é um ângulo que está além dos 90 graus. Se ele fosse, por exemplo, de 83 graus, a gente teria um valor parecido, mas a correlação entre eles seria levemente positiva. Bom, com isso nós terminamos então a questão de análise bivariada, e no próximo vídeo nós vamos falar de análise multivariada e outros aspectos da análise de atributos numéricos.